Irmãos, esse mês nós vamos estar falando sobre maturidade cristã. Que tema bom, né? E segundo o dicionário Aurélio, fui dar uma pesquisadinha sobre uma das definições sobre maturidade. Abra aspas, diz assim: trata-se da qualidade de quem atingiu a condição de adulto e age com ponderação, reflexão, prudência e bom senso. E assim como todo bom pai ama ver o crescimento, o desenvolvimento do seu filho, Deus não é diferente. E a maturidade cristã, a maturidade espiritual, ela está associada, irmãos, ao quanto nós compreendemos e nos submetemos àquilo que Deus espera de nós. Spurgeon disse o seguinte: na juventude nós aprendemos, na maturidade compreendemos. A maturidade, ela não está ligada necessariamente com a nossa idade biológica ou com o tempo que nós temos de igreja. Embora que num processo natural, a tendência é que com mais idade, com mais tempo de igreja, sejamos mais maduros. Sim ou não? Porém, a maturidade espiritual, ela vem na medida que conhecemos, vivemos e obedecemos à vontade de Deus em nossas vidas. Então, você está perto de alguém muito abençoado nessa manhã? Então, diga para essa pessoa: a maturidade está associada ao quanto você conhece e vive a vontade de Deus. Oh, aleluia! O versículo desse mês que fundamenta esse tema, irmãos, está em 1 Coríntios, se você quiser abrir ou anotar. 1 Coríntios capítulo 10, 23, que diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. O filho maduro, ou adulto espiritualmente, ele consegue discernir aquilo que lhe convém, aquilo que edifica. Ele não posta qualquer coisa nas redes sociais. Isso é coisa de filho maduro. Ele não se associa com aquilo que fere seus princípios. Tudo o que se propõe a fazer precisa estar alinhado com a palavra do seu pai. Ele não se ofende facilmente. Ele é responsável com os seus compromissos, com suas palavras. Uma pessoa madura é ensinável. Celebra a conquista dos outros. Não vive se comparando. Olha quantos benefícios. Promove comunhão. Já o filho imaturo, ele age por impulso, ele não mede consequências, é egoísta em seus comportamentos, não tem condições de assumir responsabilidades, não se pode confiar em suas palavras, é uma pessoa que promove discórdia, é inconstante em tudo que faz. Isso é uma pessoa imatura. Irmãos, embora todos nós ainda carregamos imaturidades, e até que Jesus volte, nós viveremos esse processo de crescimento, de amadurecimento. O que nós não podemos perder de vista é que o Pai espera que todos nós estejamos crescendo dia após dia. Paulo vai dizer aos irmãos ali em Corinto, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, ele vai dizer o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então Paulo, ele viveu esse amadurecimento, esse crescimento em sua vida dia após dia. O grande desafio é quando alguém se fecha para isso e por achar que já é maduro demais, deixa de ter um coração ensinável. Tem gente que se acha tão maduro que já apodreceu. E deixa de ter um coração sensível, um coração ensinável. E assim, irmãos, aconteceu com o rei Josias. Eu tenho comentado com alguns irmãos que eu tenho feito esse ano uma leitura bíblica cronológica, de acordo com os fatos, conforme foi acontecendo durante a história. E eu me deparei com a história de Josias. E me chamou muito a atenção. Josias, ele começou a reinar com 8 anos de idade. Irmãos, 8 anos de idade, começar a reinar uma criança. E aí, a história de Josias é muito tensa, porque
ele viu seu pai, Amon, reinar apenas 2 anos e ser morto pelos oficiais do reino com 24 anos de idade. Então, imagina isso. Depois, o povo se uniu para matar esses oficiais que conspiraram contra o seu pai. E na sequência, esse mesmo povo o proclamou rei. Imagina uma criança vivendo todo esse cenário, essa situação toda familiar, essa coisa toda, essa conspiração, vendo seu pai jovem, enfim, sendo morto. Aí a gente olha para a história, o seu avô Manassés foi um péssimo rei. A Bíblia diz que, embora a Bíblia diz que no final dos seus dias, né, ele se voltou para Deus, mas pouca coisa mudou com o seu posicionamento, pouca coisa mudou ali na nação, porque ele havia feito muitas coisas terríveis. Depois do seu avô, ele então viu seu pai ser assassinado, né, pelos oficiais, e agora, sem muita opção, esse mesmo povo aqui se une e o proclama rei com 8 anos de idade. Uma criança sendo colocado numa posição que exigia o quê? Maturidade e experiência. Seria como eu pegar a Rafaela, que tem 9 anos aí, acabou de completar 9 anos, e falar: Rafaela, você vai ser agora prefeita de Araçatuba. Imagina, irmãos, é uma loucura, não tem condições alguma. Mas o que me chamou a atenção é que Josias, embora muito jovem, né, ele começou a demonstrar uma maturidade incrível com os seus posicionamentos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Gostoso ouvir esse barulho de Bíblia, né? Eu estou com Bíblia digital, mas eu amo o papelzinho. Vamos lá. Versículo 1. A palavra diz assim, ó: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor e andou nos caminhos do seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, o seu antepassado. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos santuários locais, dos postes de Azerá, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Até aqui por enquanto, irmãos. Então vamos lá. Josias agora com 16 anos, ele começou a buscar o Senhor como fazia Davi. Ele escolheu não seguir o caminho do seu pai e muito menos o caminho do seu avô. Josias, irmão, você vai concordar comigo que ele tinha motivos de sobra, mas muitos motivos para ser um jovem revoltado, frustrado. Afinal de contas, ele teve sua infância interrompida e marcada por tragédias. Mas ele decidiu viver algo diferente, ainda sendo muito jovem. E a maturidade espiritual, ela faz isso. Ela nos capacita a compreender que, independentemente do nosso passado, do nosso ambiente familiar, das marcas que tivemos em nossa caminhada, Deus tem um plano peculiar para cada um de nós. A maturidade, irmãos, ela nos livra do vitimismo. Se você estiver anotando, marca isso. A maturidade nos livra do vitimismo. Sabe aquelas pessoas que sentam em cima da sua própria história? Ah, é porque eu fui rejeitado. Ah, é porque isso e aquilo. É porque aconteceu isso na minha família. É porque eu sofri isso, sofri aquilo. Eu entendo, é necessário um processo de cura. Mas quando nós começamos a caminhar com o Senhor, a crescer em Deus, a conhecer aquilo que Ele tem para nós, essa maturidade nos livra do vitimismo. Pessoas que ficam sentadas em cima da própria história, chorando o seu passado, é porque ainda não tiveram um encontro e uma entrega, uma experiência genuína com Deus. Porque quando nós começamos a buscar o Senhor de todo o nosso coração, Deus é poderoso para curar a nossa vida, tirar todo o ranço, todo o trauma. Nós não vamos esquecer,
mas a presença de Deus, ela enche tanto as nossas vidas, ela nos cura tanto, ela nos leva para esse lugar de maturidade, e nós passamos a usar aquela história como um testemunho, não mais como um vitimismo. É porque eu sou assim, por causa daquilo, porque meu pai me rejeitou, porque meu pai nunca pegou no colo, porque eu nunca ouvi um eu te amo. Irmãos, quando nós nos deparamos com Deus, e entendemos o que Ele fez por nós, o quanto Ele nos ama, e nós nos abrimos para esse crescimento espiritual, essa maturidade, nós somos libertos do vitimismo. Amém, irmãos? E Deus procura e ama ver o nosso crescimento. É tempo de nós, como filhos, buscarmos ansiosamente esse crescimento no Senhor. Filhos maduros vivem para a glória de Deus. Amém, gente? A Bíblia também nos mostra que Josias, agora com 20 anos, ele começou uma reforma no templo em Jerusalém. Não apenas uma reforma estrutural, mas principalmente espiritual. Nessa reforma, ao encontrar o livro da lei, descobrir o que Deus esperava dele e do povo, ele não hesitou. Ele destruiu altares que seu avô e seu pai haviam feito para Baal e Azerá, deuses que não são deuses. Ele acabou com a prostituição do templo. Ele trouxe de volta os sacerdotes do Senhor para Jerusalém para restabelecer o culto ao Senhor. Fez com que o povo celebrasse a festa da Páscoa, que é uma das festas mais importantes para os judeus, porque é a festa que marca quando eles saíram do Egito. Irmãos, até isso eles já não estavam fazendo mais. E Josias, embora jovem, com 20 anos, ele falou: gente, nós vamos restabelecer essa festa. E quando você lê a Bíblia e olha esses relatos, irmãos, desde os tempos dos juízes, o povo não celebrava mais a Páscoa. Eles já não mais celebravam essa festa tão importante diante do Senhor, que marcava a saída deles do Egito, daquela condição de escravos para pessoas, uma nação livre. Nem isso mais eles celebravam diante do Senhor. E Josias restabeleceu isso e falou: gente, nós vamos fazer a festa. Então, irmãos, Josias ele fez coisas incríveis, apesar de ser um jovem, mostrando uma maturidade incrível diante do Senhor. Porém, no auge do seu reinado, quando tudo estava em ordem, a coisa estava linda, o povo já estava buscando ao Senhor novamente, o templo estava nesse processo de reestruturação, de santificação, Josias pisa na bola. Ele demonstrou uma imaturidade ao deixar de ouvir a voz de Deus, ao deixar de fazer aquilo que ele sabia que precisava fazer. E agora eu quero que você leia comigo 2 Crônicas, capítulo 35, é o próximo capítulo, versículos 20 ao 24. Versículo 20. Se você encontrou, diga achei. Então vamos lá. Depois de tudo que Josias fez, e depois de pôr o templo em ordem, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: o que você tem contra mim, ó rei de Judá? Desta vez eu não estou atacando a ti, mas outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse, preste atenção, Deus me disse que me apressasse. Por isso, para de te opores a Deus, que está comigo. Caso contrário, ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície de Megido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias e ele disse aos seus oficiais:
tire-me daqui, estou gravemente ferido. Versículo 24, eles o tiraram do carro em que estava, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados, e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Lendo isso daqui, irmãos, a gente nota aí, Josias então morreu com 39 anos de idade. Como nós já vimos, ele reinou 31 anos em Jerusalém, e o seu ato aqui de imaturidade, no momento mais glorioso da sua vida, fez ele entrar em uma guerra que não era dele. Olha o que a imaturidade faz. Faz a gente muitas vezes entrar em guerra que não é nossa. Ele entrou em uma guerra que não era dele. Ele deixou de ouvir conselhos da parte do Senhor. Ele provocou sua morte precocemente. E ele fez sua família e todo o povo sofrer nas mãos do rei do Egito e do rei da Babilônia. Foi a partir daqui que o povo depois foi todo levado cativo para a Babilônia, na sequência. Irmãos, e o que aconteceu com o rei Josias, trazendo para nós, nos ensina muita coisa. Quantos chegam na igreja quebrados? Casamentos destruídos, histórico familiar, uma tragédia. Mas com o passar do tempo, as coisas vão melhorando, começam a amadurecer na fé, e aí no começo se mostram humildes, obedientes, apaixonados pela palavra do Senhor, ouvem conselhos, querem conhecer cada vez mais a vontade de Deus, estão dispostos a servir. Mas depois de um certo tempo, quando as coisas começam a ficar muito tranquilas, ao invés de intensificarem a sua busca ao Senhor, o seu crescimento em Deus, continuarem nesse caminho do amadurecimento, continuarem nesse caminho de conhecer o coração de Deus e aquilo que Ele tem para que você viva, para que, muitos começam a fazer o que, irmãos? A diminuir o compromisso. A paixão começa a se esfriar, já se acham o rei da cocada, ungem a si mesmos, não aceitam mais conselhos, começam a mostrar atitudes de imaturidade, atitudes de alguém que deixou de crescer. Todas as vezes que nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, o caminho é imaturidade. E o problema é que a imaturidade cobra caro. Diga comigo, a imaturidade cobra caro, irmãos. E esse não é o caminho que Deus deseja para os seus filhos. Se a imaturidade é fruto de um coração duro, a maturidade, ela acontece quando prosseguimos em conhecer o Senhor e a sua vontade para as nossas vidas. Paulo escrevendo aos Filipenses, abra sua Bíblia comigo, versículo 3. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 13. Se você achou, diga. Então vamos lá. Irmãos, a partir do versículo 13. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Olha Paulo dizendo. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus, o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então diga comigo, eu tenho um chamado. Irmãos, você está aqui é porque você tem um chamado de Deus em Cristo Jesus. Deus te chamou para chegar no alvo. Deus te chamou para que você cresça em comunhão, intimidade, discernimento da vontade dEle para a sua vida, sua casa, sua família. Esse é o propósito de Deus. Nós temos um chamado de Deus em Cristo Jesus. Você não está aqui porque você o escolheu. Você está aqui porque Ele te amou primeiro.
porque Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Você nasceu para esse propósito, viver um relacionamento com Deus. E isso é algo grande demais. O propósito de você estar aqui hoje, de você ter a sua identidade, nem antes, nem agora e nem depois haverá alguém igual a você. Deus te criou como um ser único, para um propósito: viver um relacionamento com Ele, crescer em conhecimento e intimidade com Ele. Quando nós paramos ou deixamos de viver isso, irmãos, é frustrante. Você pode ganhar na Mega Sena 10 vezes seguida. Você pode viajar todas as cidades do Brasil. Você pode ir para o exterior, fazer o que você quiser e puder fazer. Você não viverá satisfeito, porque você estará fora do teu propósito original, da tua essência. Deus nos criou para vivermos um relacionamento com Ele e para crescermos nesse relacionamento. Nós não podemos parar na imaturidade. Não podemos parar de ouvir o Senhor. Não podemos parar de caminhar para esse alvo. Então o que nós devemos fazer? Deixar as coisas de menino. Deixando as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Irmãos, para esse tempo e para os dias vindouros, Deus está levantando uma igreja madura. Uma igreja estabelecida na verdade. Uma igreja que não negará o seu nome, mesmo diante das tensões que estão por vir. É tempo de crescermos em Deus. Menino, irmãos. Menino, criança, criancinha. Não tem estabilidade. Mas pessoas maduras em Deus vão permanecer até o fim. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então olha para quem está perto de você e diga: você não pode parar no meio do caminho. Mas fala com convicção. Fala com aquela cara de crente mesmo, Vinícius. Você não pode parar no meio do caminho. Faz aquela cara de crente, de santo, assim, fala: você não pode parar no meio do caminho. Engrossa a voz aí, entendeu? E é isso. Versículo 15, Paulo continua dizendo: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, a maturidade é conhecer a Cristo. A maturidade cristã é viver de acordo com aquilo que já conhecemos do Senhor. E não importa se você tem, mais uma vez, se você tem 2, 5, 10, 15, 20 anos de caminhada com Deus. Aquilo que você já conhece do Senhor, viva isso. Isso é maturidade. Se você já discerniu algo do Senhor para a sua vida e você não está correspondendo a isso, significa que você está agindo com imaturidade. E imaturidade cobra caro. Mas aquilo que você já conhece do Senhor, aquilo que você já ouviu do Senhor, aquilo que Deus já queimou no teu coração e você já discerniu, é isso que Deus tem para mim. Viva isso. Quantos me entendem? Paulo, então ele segue aqui dando conselhos para a igreja e para aqueles que desejam seguir o caminho da maturidade. Quantos querem o caminho da maturidade? Amém, gente? Versículo 17, ele vai dizer: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Há muitos que já ouviram o chamado de Deus em Cristo Jesus. Há muitos que já foram
alcançados, experimentaram como o Senhor é bom. Há muitos que começaram tão bem, mas pararam no meio do caminho. Há muitos que estão agindo como inimigos da cruz. Sabem que devem viver em santidade, sabem que devem viver na verdade, sabem que devem seguir o caminho de conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, sabem o que Deus espera, sabem que Deus está chamando para um relacionamento, mas estão desprezando a obra da cruz. E Paulo vai dizer: o destino desses é a perdição. Por quê? Porque o Deus deles é o estômago, e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar, só pensam nas coisas terrenas. Porque é isso que o imaturo faz, ele vive pensando apenas em si mesmo. Versículo 20, Paulo vai dizer para nós: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Quantos esperam por esse dia, irmãos? Quantos anseiam de todo o coração por esse dia, por esse encontro? Irmãos, filhos maduros não abrem mão dessa promessa. Filhos maduros não vivem pensando só nas coisas dessa terra. Quantos não querem, irmão? E qual que é o problema disso? Você ansiar por uma casa reformada, por uma casa melhor, por aquela viagem, por um carro melhor. Irmãos, isso daí é tudo lícito, está tudo bem. Mas o nosso coração não pode viver em função disso. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de comprar um carro zero? E lá na agência tirar. Não é pecado não, levanta a mão, irmão. Quem já fez isso? Que privilégio, não é gostoso? Passa 3 anos. O que você quer fazer com esse carro? Porque tudo vai perecendo. Quando a gente compra um carro novinho, a gente quer lavar ele quase todo dia. Você tem dó até de sujar o pneu dele. Porque aquele é igual celular novo. Vamos abaixar o nível, né? Celular novo, você compra, você fica assim. A primeira queda, a paixão já diminui. Aí você vai dar 1 ano, você já fala, o celular já tem data de validade, né? Dá 2 anos, você fala, já quero, porque tudo perece, tudo passa. Até a uva passa, né? Meu Deus, essa é do pastor Emílio, hein? Até a uva passa. Tudo passa, irmãos, tudo fica velho, tudo vai perecendo. Você compra uma casa nova, daqui a pouco está precisando de passar uma tinta. Tudo vai perecendo, mas aquilo que nós construímos em Deus é para sempre. Por isso que Jesus ele nos chama a fazer algo, irmãos. Não junte tesouros na terra, onde o ladrão e a traça corroem. Juntem tesouros nos céus. E como que nós juntamos tesouros nos céus? Ouvindo, tendo intimidade, conhecendo e vivendo a vontade dele em nossas vidas. Eu estava agora nós fomos para, como chama a cidade? Araçariguama. A gente ganhou 3 diárias lá no Vale da Bênção e nós fomos para lá. E nós fomos para passear. Mas passeio de crente quem anda com Jesus e de aventura, meus irmãos. E foi uma bênção, irmãos. Mais de 15 pessoas foram alcançadas por Cristo em lugares que nós estávamos nos divertindo. E foi maravilhoso. Deus começa a falar, curou, libertou, foi maravilhoso. E aí nós estávamos na cidade, nós fomos em um dia lá, levados para um restaurante para almoçar. E aí a moça que me serviu um suco muito bom, eu fiquei tão feliz com o suco que eu quis abençoar ela. E aí eu fui lá conversar com ela, e a hora que eu cheguei nela, comecei a agradecer o suco que ela me fez. E aí ela pegou na minha mão e falou assim, você veio trazer a resposta que eu estou buscando? Eu não tinha falado nada. E eu compartilhei o evangelho com ela ali, em 5 minutos ela entregou a vida para Jesus. Aí foi já um choque, né? E o povo da cozinha tudo olhando, né? Mó legal. Aí eu fui para a recepção, a moça que serviu a nossa mesa também entregou a vida para Jesus. E aí Deus trouxe palavra de conhecimento e foi um negócio, um reteté, porque o Espírito Santo traz e a pessoa fala, como você sabe? Você nunca me viu. E foi um negócio. Aí a dona estava olhando. Aí nós voltamos para outro dia. Nesse mesmo restaurante almoçar, que a cidade é bem pequenininha, tem 21 mil habitantes, pertinho de São Paulo, mas é uma cidade bem pequena. Então, praticamente só tem aquele restaurante, né?
E nós fomos lá. Aí a gente estava almoçando numa boa, curtindo o almoço lá e tudo bem, né, com o pessoal do Vale da Bênção lá, a Irene, a Ana Vitória e a Esther estava esse dia, né? O pessoal do escritório. E aí nós ganhamos uma sobremesa. Depois do almoço vieram e nos abençoaram com uma sobremesa na faixa. Irmãos, aí eu fiquei constrangido, né? Sobremesa para todo mundo. Eu falei, gente, ó, é o seguinte, agora eu quero abençoar todo mundo aqui do restaurante. O que a gente pode fazer? Aí, gente, estava nos atendendo, que já tinha sido tocada por Jesus no dia anterior, foi lá na dona, né? Falou, ó, eles querem orar. Mas veio de pronto, não foi, amor? Veio de pronto, falou assim, ó, você pode voltar às 4 horas? Aí eu falei, bora, vamos voltar. Irmãos, nós voltamos às 4 horas, ela fechou, é tipo um cafezinho e restaurante, né? Ela fechou a porta do restaurante, ela tem uma imobiliária também, ela fechou a imobiliária. Tudo para nos ouvir, irmãos. Foi um rebuliço daquele lugar. Reconciliaram com Jesus, entregaram a vida, e Deus curou, e libertou, e foi um rebuliço ali dentro. E tinha gente lá se reconciliando com Deus, dentro da equipe. E fiz uma pergunta, eu falei assim, quantos aqui tem Bíblia em casa? Bíblia? Todo mundo, né? A maioria, né? Todo levantou a mão. Então, falei, uma das maneiras de Deus falar com a gente, conhecer a vontade dEle, é ler a Bíblia. E o que eu falo para todo mundo, né? Eu dou uma sugestão, eu falo, olha, se você pegar o Evangelho de João, por exemplo, né? Que Mateus, Marcos, Lucas e João, se você ler 3 capítulos por dia, em uma semana, você leu todo o Evangelho. Você vai gastar 10 minutinhos por dia. E falei, tal, encorajando elas a lerem a Bíblia. No final, veio uma delas e falou assim, olha, que vergonha. Eu fui formada no Vale da Bênção, crente, irmãos. E tem que vir uma pessoa lá de longe, né? Para falar que eu tenho que ler a Bíblia. E agora eu falo para vocês, irmãos. Você tem lido a Bíblia? Você mantém uma leitura diária da palavra? Você busca ouvir o Senhor todos os dias? Você está disposto mesmo a crescer nesse relacionamento? Paulo vai escrever, né? Pedro vai escrever que nós devemos ansiosamente buscar o leite espiritual e depois a comida vai engrossando para que por meio disso a gente cresça espiritualmente. O caminho da maturidade é um caminho de bênção. O caminho da maturidade é um caminho de nós conhecermos o coração de Deus. O caminho da maturidade é o caminho de nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. E por que eu estou contando isso, irmãos? Porque eu estou ansioso e querendo viver isso cada vez mais. Estou como Paulo, não que eu já tenha alcançado, mas eu estou deixando as coisas de menino, eu estou deixando as coisas que para trás ficaram, porque eu tenho um alvo. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu quero viver o que Deus tem para minha família. Eu quero ver o que Deus tem para essa igreja. E eu quero que você deseje isso comigo. Que você deseje viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Para nós como igreja. Nós podemos fazer e devemos fazer a diferença em nosso tempo. Quando nós lemos as palavras de Jesus, que disse que aqueles que não são amigos estão fazendo prodígios, maravilhas, sinais, e muitos desses vão chegar diante dele e ele vai dizer abertamente, eu não vos conheço. E esses caras que não são amigos estão fazendo tudo isso. Imagina o que os amigos devem e precisam fazer. Onde você estiver, seja um filho maduro, não seja ressentido, não seja criador de problema, mas seja criador de solução. Carregue sempre no teu coração uma palavra de esperança. Carregue sempre junto de você, irmãos, uma palavra de destino, uma palavra de direção, uma palavra do alto. Que da tua boca saiam palavras para abençoar e nunca para amaldiçoar. Que você seja um agente de Deus mesmo, um discípulo, alguém que carrega a presença, alguém que as pessoas olham e falam, gente, como essa pessoa está crescendo em Deus, como essa pessoa está se desenvolvendo em Deus, como essa pessoa tem um coração humilde, um coração ensinável, como essa pessoa tem coragem, que quando ela erra, ela pede perdão, ela reconhece, ela não fica carregando. Você entende que Deus espera essas coisas de nós como igreja, irmãos? E Deus tem para usar a sua vida.
Eu quero que você olhe para quem está perto de você, ó. Deus quer usar a sua vida. É mais do que a nossa capacidade própria. Terminado esse dia, irmãos, do restaurante, nós vivemos outra aventura. Foram bastante, mas essa é legal contar. Porque nós saímos de lá e eu falei para Jesus, Jesus, você é lindão, missão cumprida. Bati o recorde, né? Hoje o dia tá massa. Missão cumprida mesmo. Falei, agora eu quero tomar um café. Aí era umas 5 horas da tarde, a gente ia esperar o pessoal que queria um jantar com a gente lá da equipe. E aí até a janta, né, irmãos, era muito tempo. A gente não queria voltar, as crianças querendo brincar, aquela gritaria toda. A gente falou, vamos lá no Catarina. Gente, que lugar legal. Nossa, fomos lá no Catarina, fomos levar as crianças para brincar. Aí nós paramos num cafezinho, colocamos as crianças lá dentro do brinquedo, fomos para o cafezinho. No cafezinho, a mulher sozinha nos atendendo. Era dia de semana, o movimento estava baixo e aí só estava ela ali nos atendendo, fazendo tudo. Ela preparava, ela cobrava, ela atendia, fazia tudo. E aí ela começou a conversar com a gente do nada, o Espírito Santo sinalizou ela para a gente. Aí eu olhei para a Gabi olhou para mim, aí vamos abençoar ela? Cara, começamos a conversar com ela. E em 5 minutos, essa mulher estava entregando a vida para Cristo, contando a vida e Deus trazendo palavras sobre ela. Terminou aquele café, ela nos abraçando e fazendo festa. Irmãos, eu estava cansado, não estava a fim de falar. Mas quando nós entendemos que nós somos filhos e nós carregamos a presença, que nós precisamos agir como filhos maduros. Vai ter dia que você vai estar cansado, vai ter dia que você nem está a fim de falar com ninguém, mas mesmo assim você será a bênção na vida de alguém. Porque isso não depende de você, não é performance, mas é aquilo que você carrega, é quem você é a tua essência. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas com quem você trabalha, você já abençoou elas? As pessoas com quem você tem seus momentos de lazer, você já abençoou elas? Você já orou por elas? Você já abençoou a família delas? Se os seus amigos morrerem hoje, você tem convicção que eles estarão no céu ou eles irão para o inferno? Filhos maduros ou filhos imaturos, que pensam só em si mesmos? Quem nós seremos? Uau, que tensão, né? Curva a sua cabeça, vamos orar um pouquinho. Pai, eu oro para que o Senhor nos capacite a chegar nesse alvo. Que o Senhor nos capacite a viver esse crescimento no Senhor. Que sejamos filhos maduros, filhos que correspondem à Tua vontade, filhos que não vivem pensando apenas em nós mesmos, filhos que não ficam se vitimizando, mas filhos que permitem a cura do Senhor alcançar o nosso coração, filhos que ouvem a Tua voz, filhos que são tratados pelo Senhor e correspondem a isso. Filhos que estão dispostos a compartilhar o Evangelho, filhos que estão dispostos a compartilhar o seu amor, filhos que estão dispostos a esvaziar a si mesmo, para que o Senhor apareça. Como nós lemos no começo desse culto, que seja o nosso modo de pensar o mesmo de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, humilhou a si mesmo, tudo para cumprir a vontade do Pai. E por esse caminho, e por causa disso, o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nós sabemos, Pai, que haverá uma recompensa. Nós sabemos que haverá uma recompensa do céu sobre nós. Que sejamos filhos maduros, filhos dispostos a ouvir e a viver a sua vontade. Filhos dispostos a abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Filhos dispostos, Deus, a dizer não para o pecado. Filhos dispostos a renunciar o orgulho, a soberba, a altivez, a avareza. Pai, que nós tenhamos um coração humilde, um coração simples, um coração apaixonado por Sua presença. Um coração que o Senhor, um coração quebrantado diante do Senhor.
Pai, que essa manhã não seja apenas mais um culto, mas que seja um marco. Vamos falar tanto sobre isso nesse mês, Deus. Pai, nos ajude a crescer no Senhor. Nos ajude mesmo a viver os teus propósitos. Pai, aqueles que saíram de casa hoje e tiveram discussões na família, brigas, desentendimentos, traga maturidade para que haja reconciliação, perdão, acertos. Pai, no nome de Jesus. Pai, que sejamos filhos que agradam o teu coração. Não queremos estar na tua casa há 20, 30 anos e ficarmos presos em sentimentos, em coisas que só nos atrapalha, só paralisa aquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós queremos avançar, Senhor. E eu libero uma palavra aqui nessa manhã, Pai, diante da tua presença, que nós avançaremos, que nós cresceremos, que nós sejamos pessoas, que nós seremos pessoas maduras, pessoas que ouvem o Senhor e correspondem. Pai, eu sei que o Senhor está tratando nos corações aqui dos meus irmãos. Há renúncias a serem feitas, há pecados que precisam ser deixados. Pai, como Paulo disse, eu deixando as coisas que para trás ficam. Pai, dê essa coragem para nós, de renunciar aquilo que precisa ser renunciado. Confessar pecados que precisam ser deixados de lado, para trás, abandonados. Pai, todo pecado de estimação. Deus, nós abrimos mão nessa manhã. É tempo de santificação, é tempo de conhecermos o teu coração. É tempo de olharmos para ti, Senhor, e vivermos aquilo que o Senhor tem. Porque nisso está a nossa alegria. Nisso está o nosso contentamento, Deus. Conhecer o Senhor, ouvir a tua voz e viver aquilo que o Senhor tem. Se o salário do pecado é a morte, o salário da obediência, o salário da maturidade é a vida. E nós queremos a vida. Você pode se colocar de pé, irmãos?